Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem com vocês? Espero que esteja indo tudo muito bem. Essa é mais uma aula gravada do conteúdo de história do sexto ano. E no que se refere aos conteúdos do sexto ano, a base curricular do sexto ano, nós estamos estudando, vivenciando com vocês a civilização grega. A civilização grega, que é uma civilização que possui grandes contribuições, características marcantes que nós ocidentais começamos a absorver, começamos a ter como influência, que de certa maneira nós repetimos algumas ações, algumas características do povo grego. Nós já estudamos aqui, nesse momento, os passos iniciais do estudo da civilização grega, percebendo que ali vai haver um período em que os povos estão se formando, as comunidades estão se formando, a origem do povo grego, que vai estar ali pairando sobre a situação como foco dos primeiros passos que serão dados, povo cretense, povo micênico, são povos que vão dar origem à Grécia, povos que ocuparam a Grécia inicialmente, principalmente no período homérico. No período homérico, que é aquele período que vem antes de Homero. Você já está sabendo, já está cansado de ouvir que o período homérico é o período que marca a civilização grega, porque porque não havia muitos vestígios registrados, deixados. O que se havia ali naquele momento era uma obra, aliás, duas obras de um poeta chamado Homero, a Ilíada e a Odisseia, e esse vai ser o marco, vai ser a característica, vai ser o momento em que os historiadores viram que é tão importante, foram tão importantes as contribuições de Homero, que a gente chama de antes e depois. E o período pré-homérico é aquele que vem antes do surgimento de Homero. A formação da Grécia como um todo, dos povos que habitaram o território grego. Lembrando que geograficamente o território grego é formado por várias ilhas, não é? E ali você tem uma possibilidade muito grande de desenvolvimento marítimo, que nós vamos observar. Lembrando que nesse momento introdutório de revisão, a Grécia ela é subdividida geograficamente em Grécia peninsular, continental e insular, não é? Formado por diversas ilhas, não é? E essa situação pode ser colocada, evidenciada para vocês aqui na página 160. Na página 160, nós temos a condição de observar, de analisar como estava posta, como eram formados geograficamente o território grego, tá bom? E aí nós vivenciamos essas situações iniciais, percebemos que, mais uma vez, os historiadores tinham uma preocupação em dividir os períodos históricos da civilização grega também, de forma mais detalhada. E esse registro e essa característica, né, tornou-se quase que uma regra. Sempre os historiadores buscando dividir os períodos para facilitar, ou seja, o nosso entendimento. Pois bem, nessa divisão foi feita o quê? Isso, foi feita a divisão grega em período pré-homérico, antes de Homero, o poeta Homero, esse pré significa antes, no período homérico, no período arcaico, clássico e helenístico. Então nós temos pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. Nós temos 5 períodos da civilização grega.
Tá bom assim? 5 períodos. E vamos agora partir para a página 163, que vai falar justamente do período pré-homérico, onde vão surgir ali as primeiras civilizações, os primeiros povoados, as primeiras aglomerações que vão dar origem aos gregos. O que é que nós temos aqui então? Na página 163 nós temos período homérico. Lembrando, pré-homérico é antes de Homero. O que foi Homero, professor? Foi um poeta que escreveu 2 obras chamadas A Ilíada e a Odisseia, que serviram de referência para nós e para facilitar os estudos históricos, né? Aquele momento ali, a civilização grega estava em processo de evolução e os historiadores acharam por bem colocar esses nomes, essas nomenclaturas aí. Na página 163, nós temos período pré-homérico. No período pré-homérico, que vai de 3.163, que vai de 3.000 a.C. a 1.200 a.C., consideram-se 3 fases: a cicládica, a minoica e a micênica. O período minoico se destaca devido ao surgimento dos cretenses na ilha de Creta, que também faz parte do território grego. Mesmo sabendo, prosseguindo então, mesmo sabendo que tinham um grande desenvolvimento cultural na época, pouco se sabe até hoje sobre os cretenses. Os vestígios históricos são raros, geralmente restos de cerâmica, obras de arte, esculturas e ruínas de palácios. Por ser uma ilha, Creta apresentou uma economia voltada para a sua subsistência. O que significa isso, subsistência? Significa que Creta começa a desenvolver uma economia voltada para quê? Daquela forma econômica, ou seja, da agricultura, plantando era para a sua alimentação, é para que eles pudessem se manter, se alimentar bem. Para a pessoa se manter vivo tem que se alimentar. E os cretenses faziam isso, não é? Com essas características. Principalmente na atividade, a principal atividade era a agricultura, que é a forma mais antiga de sobrevivência. Falando em agricultura, nós temos, não é, que lembrar que na pré-história, esse processo de evolução da humanidade passa pela questão da agricultura. E lá o homem pré-histórico evoluiu, marcou um período de evolução, de destaque, em que ele fez o quê? Ele evoluiu com a agricultura. E esse período de evolução da agricultura é chamado de quê? Muito bem, é chamado de Revolução Neolítica. Só uma revisãozinha básica para você. No período neolítico, também chamado de Revolução Neolítica lá na pré-história. Por que aconteceu isso? Porque o homem se transformou aquele período através da descoberta da agricultura. Voltando para o texto da página 163, somente uma revisãozinha rápida, para vocês não esquecerem. Aos poucos, os cretenses foram desenvolvendo grandes habilidades para as atividades ligadas ao mar, e o que se produzia passou a ser comercializado por vias marítimas. Por isso, os cretenses, ao lado dos fenícios, foram considerados os mais hábeis comerciantes marítimos da antiguidade. Muito provavelmente esse comércio proporcionou contatos com outros povos e influenciou a cultura de Creta. A organização política e social dos cretenses também é um mistério, mas pouco que se sabe indica que instituíram uma monarquia centralizada na figura de uma pessoa, de uma única pessoa, geralmente atribuída a um deus
de crença politeísta. Construíram palácios para controlar a vida social, com destaque para Knossos e o de Fastos. Fastos significa aí um palácio que é datado de 1900 a.C. Tem aqui no nosso link que você pode observar. A vida dos cretenses girava em torno dos palácios, pois, além de serem moradia dos reis, também serviam de armazém para a produção agrícola. Você está acompanhando a minha aula aqui do 6º ano, aí você imagina, professor, por que o surgimento, o aparecimento desses termos difíceis? Não são termos difíceis, meus queridos e minhas queridas, não. São termos que estão ali dentro da perspectiva grega que vão facilitar o nosso entendimento e utilizam um vocabulário grego. Por isso que há essas diferenças, você pode estar aí com seus ouvidos estranhando a utilização desses termos, tá bom? Mas com o passar do tempo, dia a dia, a prática, você vai conseguindo entender da melhor forma possível, tenho certeza disso. Parte desses produtos era negociada por rotas marítimas com outras cidades gregas, principalmente da Ásia Menor. Aqui também nessa página 163, nós temos a sociedade cretense sendo exemplificada nessa figura. A sociedade cretense dava grande destaque às mulheres, sendo considerada matriarcal, uma sociedade matriarcal, ou seja, as mães, as mulheres eram as chefes de família. A organização social de Creta era bastante diferente da do restante da Grécia, principalmente a de Atenas. Em Creta, a sociedade era matriarcal, ou seja, a mulher desempenhava a liderança. Cultuava-se a grande mãe terra, que na religião grega era a deusa da fertilidade, também conhecida como Gaia. E chegamos à página 164, que vai trazer para a gente a continuidade dos cretenses e outros povos que vão começar a ocupar aquela região, não é? De Creta. Vai começar a ocupar a região de Creta, tá bom? E vão aparecer os aqueus, os jônios, os eólios, os dórios, para ocupar essa região aqui, tá bom? Ó, aqui no nosso livro também aparecem algumas histórias que são lendárias, ou seja, que não tem ainda comprovação histórica, mas os historiadores começam a ver com bons olhos essas versões e elas começam a surgir de uma forma muito intensa e a gente começa também a buscar compreender o porquê dessas lendas começarem a surgir na Grécia. Até hoje essas lendas, esses mitos fazem parte do imaginário grego, não é? Aqui ainda na página 164 acontece o estudo sobre a lenda do Minotauro, que nós daqui a pouco iremos estudar toda essa evolução, todo esse momento mítico em cima do Minotauro. Eu acredito que você já deve ter ouvido falar sobre isso. A história grega tem essas características, viu? Tá bom? E o livro já está aberto aí na página 164. Aí diz assim: os cretenses tiveram como rivais os aqueus, povo de origem indo-europeia que chegou à Grécia continental no ano 2000 e derrotou os gregos. Para poder competir diretamente com os cretenses, os aqueus fundaram a cidade de Micenas, dando início à civilização micênica. No ano de 1400 a.C., dominaram Creta, fundando o reino creto-micênico e também aprenderam as técnicas de navegação marítima, com as quais se tornaram uma potência comercial e militar. Outros povos indo-europeus se deslocaram para Creta. Os principais foram os jônios, por volta de 1700 a.C., que fundaram a importante cidade de Atenas, os eólios, que também chegaram por volta de 1700 a.C., e fundaram a cidade de Tessália,
e os dólares que se fixaram na região por volta de 1200 a.C., tinha uma sociedade altamente militarizada, com guerreiros violentos, que, diferentemente dos jônios e eólios, devastaram a região a fim de dominá-la. Tá bom? Então, com isso, minha gente, a gente tem